Olá pessoal! Qualquer que seja a montagem, alemã ou caluga, que você adquira um carro, a resistência de sua carroceria à corrosão será a priori alta. Claro, desde que o carro não tenha sido feito à mão após um acidente. Embora, para ser justo, possa-se notar que os primeiros carros produzidos internamente apresentavam algumas deficiências, como lacunas irregulares entre alguns painéis da carroceria. É verdade que eram tão insignificantes que não eram imediatamente perceptíveis. De qualquer forma, as unidades montadas em Kaluga não diferem em qualidade dos carros fabricados em sua terra natal histórica. Mas em nosso mercado, os Tiguans não possuem sistemas como o controle de cruzeiro adaptativo, onde o piloto automático mantém o carro na faixa, dentro das marcações rodoviárias, bem como a função de abrir o porta-malas com o movimento do pé sob o para-choque traseiro. Os alemães pensaram que todos estes encantos não funcionariam corretamente para nós. Talvez eles estejam certos, mas os desenvolvedores claramente calcularam mal a eficácia do isolamento acústico. Nem todos os proprietários domésticos de Tiguan estão satisfeitos com o ruído padrão. Embora para mim não seja nada. Em geral, costumam solicitar tratamento adicional nas cavas das rodas, e alguns sibaritas passam pelo programa completo com isolamento de piso e porta-malas, para-lamas, portas e capô. No entanto, o ruído adicional não salvará as partes cromadas da decoração externa dos reagentes da estrada. Eles podem ficar nublados após o primeiro inverno russo. É verdade que os revendedores sempre atendem seus clientes no meio do caminho e substituem gratuitamente as peças da carroceria que perderam o brilho na garantia. O mesmo vale para o para-brisa aquecido, que inicialmente não é durável e é removido rapidamente com as escovas. Mas todos os motores são geralmente confiáveis, embora não sejam privados de sutilezas técnicas, são todos turboalimentados e com injeção direta de combustível. O motor básico de 1,4 litros, 125 cavalos, é combinado exclusivamente com uma transmissão manual de 6 velocidades e está disponível apenas na versão com tração dianteira. É verdade que existem muito poucas modificações desse tipo no mercado. Embora este quarteto já tenha tido doenças infantis e seja considerado confiável. É verdade que o turboalimentador e a bomba de combustível continuam em risco, e ela é extremamente exigente quanto à qualidade do combustível e do óleo do motor. A unidade de 150 cavalos também não tem o passado mais otimista, seus anéis e pistões foram trocados na garantia e o programa da unidade de controle do motor foi atualizado repetidamente. Hoje, esse motor é considerado quase isento de problemas, se não levarmos em conta o fato de que alguns deles consomem óleo em excesso. Mas o que é interessante é que enquanto alguns proprietários se queixam do aumento do apetite por óleo, outros afirmam que de substituição em substituição o nível de lubrificante líquido permanece o mesmo. Aqui, dependendo da sua sorte. Além disso, os alemães consideram o consumo de até 150 a 200 gramas por 1000 km uma norma aceitável. Observou-se também que os Turbo Fur, a gasolina de 2 litros, têm um apetite aumentado por petróleo. E, novamente, nem todos, alguns proprietários nem carregam consigo uma lata de lubrificante líquido. Apesar de, após uma série de modernizações e atualizações na eletrónica de controle, os motores terem se tornado bastante confiáveis, no segundo Tiguan eles foram novamente infectados com outra doença. Estas são árvores de cames defeituosas. Se o motor falhar quando frio, ligue para o revendedor e entre na fila para substituir a peça defeituosa. Nas máquinas em garantia, os eixos eram trocados, é claro, gratuitamente. O problema é enorme e os alemães já estão a trabalhar de perto para o resolver. O diesel de 2 litros é simplesmente um bastião da confiabilidade. É produzido há décadas e provou ser uma unidade verdadeiramente notável. Com manutenção adequada e o uso de fluidos de alta qualidade, durará de 400 mil a 500 mil km. Houve casos em que esses motores duraram 800 mil km e ainda continuaram funcionando bem. É verdade que durante esse tempo você terá que trocar pelo menos os bicos injetores e as velas incandescentes, bem como a turbina e a bomba de combustível. A transmissão manual de 6 velocidades é igualmente durável. É uma pena que não seja encontrado com frequência em Tiguans usados. Nas transmissões manuais, o óleo só deve ser trocado a cada 90 mil km, embora o fabricante garanta que a transmissão seja abastecida ali durante toda a vida útil da unidade. Mas em robôs de 7 velocidades com dupla embreagem seca, é recomendado atualizar o óleo após 40 a 70 mil km. Essas caixas já viraram assunto da Volkswagen e foram líderes na frequência de avarias. Embora recentemente os robôs tenham se tornado mais duráveis, eles são utilizados no programa da empresa há mais de 12 anos e estão em constante modernização.
Além disso, se alguns proprietários reclamam de espasmos na caixa de câmbio já entre 10 e 30 mil km, outros dirigem o DSG-7 sem problemas por mais de 150 a 200 km. Após o firmware e as modificações mais recentes, o pacote de embreagem e a mecatrónica têm garantia de durabilidade de 100 mil km. A principal condição para a longevidade dessas transmissões são as trocas regulares de óleo e o funcionamento normal do veículo. Ao preparar o material, o autor destas linhas teve que peneirar todas as críticas sobre o Tiguan. Portanto, não encontrei uma única crítica ao DSG. Talvez o tempo ainda não tenha acabado, os carros ainda são muito novos e ainda não têm estatísticas completas. Ou talvez o robô tenha acabado de se tornar muito confiável. Espere e veja. Mas uma caixa de câmbio de 6 marchas com dupla embreagem operando em banho de óleo tem-se mostrado mais confiável e sua vida útil chega a 300 a 400 mil km. Esses robôs são combinados apenas com os motores mais potentes, cujo torque ultrapassa 300 metros-Nm. Porém, ao comprar um Tiguan usado com essa transmissão, não economize dinheiro em diagnósticos. Ao mesmo tempo, também recomendamos verificar a transmissão de tração integral. No entanto, o acoplamento Holdex de quinta geração é muito durável. A manutenção se resume à troca do óleo após 40 a 60 mil km junto com a caixa de transferência e as caixas de câmbio. Não há nada de especial para quebrar na suspensão independente, o tempo ainda não acabou. Observemos apenas os discos de freio excessivamente delicados, que se desgastam antes do prazo, nem sempre duram até a segunda troca das pastilhas. E mais longe, não é um caçador de rodas grandes, no sentido literal da palavra. O fato é que a suspensão do crossover é rígida e, em rolos de 19 ou 20 polegadas, o carro quebra completamente os dentes. Por isso, muitos proprietários trocam os amortecedores por outros com configurações mais suaves e confortáveis. Se tudo estiver claro com o chassi, se for difícil, instalamos amortecedores mais macios, então a parte elétrica terá uma vida clara para ele. Acontece que, do nada, o sistema multimídia começa a falhar, as fechaduras das portas são destravadas em movimento, o sensor de estacionamento dispara. E de repente, tudo pode parar exatamente como começou. Normalmente basta reiniciar o motor ou retirar o terminal negativo da bateria. No entanto, os revendedores, sem mais delongas, reparam ou substituem elementos e componentes problemáticos dentro da garantia. Em geral, devemos admitir que a segunda geração do Volkswagen Tiguan perdeu a maior parte das doenças congênitas de seu antecessor. E as infames caixas de velocidades robóticas DSG tornaram-se recentemente muito mais fiáveis e podem facilmente durar até 150 mil km ou mais. Portanto, tais versões do Tiguan também podem ser consideradas uma compra. Se quiser minimizar o risco, procure uma modificação com câmbio manual, embora neste caso seja apenas tração dianteira. Se você tem ou teve tal modelo, compartilhe informações sobre o que e como ele quebra nos comentários.